Amém, igreja. Promessas de um novo coração. Estamos falando aí de uma revista que fala sobre as promessas de Deus para a nossa vida, as promessas de Deus. A gente viu lições aí, né, falando sobre as promessas de Deus para a família, promessas de Deus para Israel, promessas de Deus, as características de um Deus que faz promessas, a nossa característica, o como nós podemos obedecer às promessas de Deus, promessas de cura, promessa de salvação. E hoje a gente vai falar sobre a promessa de um novo coração, que vem de Deus. Deus faz a promessa ao seu povo também de um novo coração. Ele faz essa promessa para o povo de Israel e faz essa promessa também para a sua igreja, para todos nós. Essa promessa nos alcança. Então a gente tem aí vamos ver se está funcionando, né? Está funcionando, que bom. Vamos ler aí o nosso texto base da nossa lição e da palavra que Deus quer ministrar aos nossos corações. Primeiro vamos orar, né? Feche seus olhos, curve sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento em que o Seu Espírito Santo está aqui se manifestando, Deus, usando, Senhor, a minha vida para poder entregar da Tua parte para essa igreja, Deus. Me usa poderosamente, Deus, que eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, Deus, e inclina os ouvidos, Deus, para escutar o que o Senhor quer falar e não o que eu quero falar, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. O texto base dessa lição, ele está lá em Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Um texto muito conhecido aí que fala sobre essa promessa de um novo coração. E para a gente iniciar esse nosso estudo, que não deixa de ser um estudo, ela agradece, porque eu gosto das partes mais conceituais, me ajuda a entender melhor. E querendo ou não, a Bíblia ela é conceitual também. A Bíblia é um manual de ensino para a gente, então ela nos ensina, os conceitos são importantes. E a gente está falando de uma promessa de um coração novo que Deus, da parte de Deus para a gente. Então ela tem um aspecto prático também nas nossas vidas, que a gente também vai conversar. Então vamos falar sobre a parte mais conceitual primeiro. E para a gente falar sobre promessa de um novo coração que Deus faz, a gente precisa falar sobre a noção bíblica de coração. A gente está falando sobre como Deus enxerga coração. Quando a gente vê promessa de um novo coração, a gente pode levar isso no literal e pensar que Deus fez promessas para um coração órgão, o que não faria muito sentido. A promessa de um novo coração, a interpretação bíblica da palavra coração, ela não é literal. Quando a gente vê na Bíblia coração escrito, a gente está falando de uma noção mais aprofundada do que é o coração. E essa noção mais aprofundada, essa definição, ela vem do nosso material. A gente colocou ali, o coração se refere na Bíblia, a gente pode entender que coração está se referindo àquela definição ali, essa definição mais aprofundada, não tão literal, mais aprofundada mesmo do ser humano. Está se referindo ao centro, à casa da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. E aí eu coloquei alguns versículos aí que fala sobre coração e traz essa noção de coração, né? Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, dele procedem as decisões para a sua vida. É do teu coração
que sai, as formas como você vai encarar o mundo, as formas como você vai decidir suas decisões, as saídas para a sua vida, é do seu coração, é expondo o que está dentro do seu interior que você encara a vida. E um versículo ali de Mateus também, né? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, sua alma e de todo o seu pensamento. Ou seja, você tem que amar a Deus através desse seu interior. Não é amar, tem um aspecto também racional, você precisa entender o que você ama, mas está falando sobre realmente o seu interior, você amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu interior, né? Com o centro da sua vida mental, emocional e espiritual. Sobre essa parte muito importante, como eu falei, a gente está numa parte mais conceitual, então é importante a gente entender esses aspectos também, né? E isso aqui eu vou remontar aí seminário, quem fez o seminário da nossa igreja vai lembrar aí das aulas de transformação da alma e vai lembrar que a gente estudou isso aí, né? Mas a gente estuda a composição do ser humano. Ou seja, como o humano é composto biblicamente. A gente está falando aqui de como a Bíblia define que o ser humano é composto. E a composição do ser humano, ela é tricotômica. Essa palavra difícil aí é para mostrar que o ser humano é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito, como está ali no slide. E coloquei também alguns versículos que comprovam essa visão, né, de que o homem ele é dividido em corpo, alma e espírito, e a Bíblia mostra isso muito bem. Então, quando a gente fala de coração, as promessas de Deus para um coração novo, a gente está falando que Deus está se referindo a esses 2 últimos, a alma e ao espírito. Coração, na Bíblia, ele vai se referir à alma, ele vai se referir à divisão do homem da alma e vai se referir ao espírito. A alma, ela é a casa dos sentimentos, ela é onde você tem a sua vontade. E o espírito é onde o Espírito de Deus se conecta com o seu espírito, tem acesso ao seu espírito para poder transformar a sua alma. Então, quando a gente falou ali, né, o coração novo que Deus traz, ele é um coração que diz respeito à vida interior do homem. Ele está falando sobre uma transformação que abrange a alma e o espírito. A alma e o espírito. Então, a gente está falando aí, dentro da composição bíblica do ser humano, a gente está falando disso aí, que abrange a alma e o espírito. E aí eu queria que a gente entrasse um pouco aí no texto de Ezequiel. Eu botei ali o texto todo para a gente ler. Esse texto de Ezequiel 36, 26, para a gente entender um pouco do contexto, do que acontecia, entender para quem essa promessa de um novo coração foi direcionada e, querendo ou não, entender as aplicações dessa promessa para as nossas vidas também, porque existem aplicações dessa promessa para a nossa vida. Então, Ezequiel, de um contexto de exílio, justiça e uma promessa profética da parte de Deus para o povo de Israel. Vamos ler ali, no 24. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e dos seus ídolos. Darei a vocês, o versículo base, né? Um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Aí, nesse texto, a gente está vindo de um contexto em que Israel tinha sido dominado pela Babilônia, né? O povo de Israel passou por várias dominações.
E a gente está falando da dominação babilônica sobre o povo de Israel, aquela dominação em que o profeta Daniel também passou. Ezequiel era contemporâneo de Daniel, viveu no mesmo tempo. Então a gente está falando aí do rei Nabucodonosor, que entrou na história aí e levou o povo de Israel cativo. Por isso que no 24 Deus faz uma promessa física ao povo de Israel, falando que ele fará com que ajuntará o povo de Israel e ele trará de volta para a terra de Israel. É uma promessa mais física. Mas o mais interessante desse texto, pelo menos na minha visão, que é um texto que se aplica ao povo de Israel, esse realmente é um texto, uma promessa para o povo de Israel, mas tem aplicações nas nossas vidas também, porque a maneira como Deus age transformando um novo coração é o versículo 26, porque além da promessa física, Deus traz uma promessa espiritual para o povo de Israel, e essa promessa espiritual, ela abrange também as nossas vidas, que é o versículo 26, que ele fala que ele nos dará um novo coração, ou seja, ele nos dará um novo interior, nos dará um novo coração, colocará dentro de nós um espírito novo, ele tirará o coração de pedra da vossa carne, ou seja, carne aqui é no sentido de contraposição com o espírito, ele tirará da nossa carne um coração de pedra, ou seja, um coração em que o solo é pedregoso. A gente lembra até do texto da parábola de Jesus, mas ele tirará de nós um coração em que o solo é pedregoso, ou seja, o solo não tem terra fértil para poder frutificar alguma coisa. Ele tirará esse tipo de coração e colocará dentro de nós um coração de carne. Aqui esse segundo carne ele faz no sentido de um solo sensível, um solo em que terá a sensibilidade para poder crescer, para poder ser cultivado, essa transformação que o Espírito Santo age nos nossos corações. E essa é uma promessa que Deus faz ao povo de Israel, mas a aplicação dessa promessa, ela serve para a igreja. Porque é dessa forma que Deus age, trazendo um novo coração. A gente está falando, não vou acabar entrando na parte prática, mas a gente está falando aqui sobre a transformação que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E é dessa maneira que o Espírito Santo transforma hoje. O Espírito Santo um dia entrou na sua vida e o transformou, transformando as suas vontades, o fazendo inclinar a fazer as coisas que vêm do alto, a fazer as coisas que vêm dele, o fazendo o seu coração, quando uma vez você não entendia as coisas, as verdades de Deus, em algum momento você começou a entender porque o Espírito Santo entrou e transformou e fez a obra. Então, quando a gente fala desse texto, a gente fala sobre isso. Falar sobre coração é falar dessa transformação do homem interior. É falar de um Deus que olha o coração e não olha o exterior. Né? Que olha o coração e não olha o exterior. Por isso a gente colocou aí uma coisa versus a outra, né? Porque a gente está falando de um Deus que olha os corações. A gente lembra do texto de 1 Samuel, né? Quando Deus rejeita a Saul e ele chama Samuel para poder trazer um novo rei para Israel, e Samuel vai até Jessé, né? E aí Samuel provavelmente estava procurando um rei muito parecido, de forma exterior, muito parecido com o Saul. Então ele está procurando um rei com características físicas parecidas com Saul. Então ele vai lá nos filhos dos filhos de Jessé e ele procura. Ele vai até, eu não lembro os nomes dos filhos, mas é Abinadab, os outros, né? Ele vai vendo os filhos de Jessé e fala, pô, Deus, é esse. E aí Deus fala ao coração de Samuel que ele não é o Deus que olha ao exterior. Aquilo que ele estava procurando não era o que Deus estava procurando. O que Deus estava procurando era esse homem interior. Por quê? Porque Deus estava procurando coração. E aí a gente sabe que o escolhido foi Davi, aquele que tinha um coração mais fiel a Deus.
Então, quando a gente fala sobre coração, a gente fala de um Deus que ele não olha o exterior. Ele não olha o exterior. A gente está muitas vezes muito preocupado com as nossas características físicas, com como a gente vai se portar diante da igreja, como a gente vai se portar diante do GF, diante das nossas atuações, do ministério. Mas, cara, mais importante é como Deus está enxergando o seu interior, o seu coração, o meu coração. Mais importante é o nosso coração. É o que Deus está procurando quando Ele está observando o seu povo. Ele está observando corações transformados, na mente, no emocional, todas as áreas da vida. Ele está procurando corações transformados. E como a gente está falando de conceito, e aquele texto de Ezequiel, ele também diz respeito à antiga aliança, eu quis botar aí uma divisão entre a nova aliança e a antiga aliança. Por quê? Porque a gente está falando sobre promessas. Quando a gente está falando sobre promessas, a gente está falando da forma como Deus se revelou a sua criação, trazendo aí a antiga aliança e os parâmetros na qual a antiga aliança atendia, e a nova aliança, que são os novos parâmetros na qual Deus vai salvar o seu povo. Então, são duas promessas aí que elas entram em contraponto. E uma promessa, ela é, querendo ou não, muito exterior, que é a da antiga aliança, e a promessa da nova aliança, na qual é valorizada o interior. Em que sentido essa valorização do interior e do exterior? Vamos ler Romanos 2, do 25 ao 29? Vamos ler. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. Aí a gente está falando do apóstolo Paulo exortando a igreja aos romanos, e ele está falando aos judeus. E é um versículo muito pesado até para um judeu ler, né? Porque ele está falando que se você foi fisicamente circuncidado, ou seja, se no seu exterior você externou a aliança que você fez com Deus, a circuncisão que Paulo está falando aqui, muitos já sabem, né? Mas é importante a gente falar também. A circuncisão era aquele ato físico que Deus fazia com o seu povo, né? Cortando a parte do órgão genital do menino, fazendo com que, através desse ato, ele pudesse vir a participar do povo de Deus. É um ato físico, mas que tinha abrangia espiritualmente ali, mas era um ato físico. E aí Paulo está falando sobre a lei de Deus, porque quando ele está falando, né, o argumento dele é esse: a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. E a gente sabe que o homem não é capaz de obedecer fielmente à lei de Deus. A lei de Deus, o parâmetro moral de Deus para a sua criação, ele é expresso através da lei. E a lei, ela é impossível da gente cumprir ela 100%. Ou seja, chega então, através de Jesus, quer dizer, depois de Jesus, o momento em que não valeria mais a circuncisão física. Por quê? Porque Deus está buscando uma circuncisão que é espiritual. Uma circuncisão que acontece dentro do coração, como a gente lê ali no versículo 29. O judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então o argumento de Paulo é realmente esse. Cara, a antiga aliança, ela valorizava coisas que eram exterior, realmente valorizava, não só pela circuncisão, mas também pela própria ritualística da antiga aliança. Você tinha que fazer muitas coisas para alcançar um certo tipo de favor de Deus. Ela era muito exterior. Só que Paulo está trazendo, depois de Jesus, uma visão de que, cara, mais importante
é você valorizar o seu interior, é a transformação que o Espírito Santo de Deus faz através da pessoa de Jesus no seu interior, essa circuncisão no seu coração, a circuncisão no coração. E esse é o argumento de Paulo, por isso que é importante, né, a gente trazer essa comparação com a antiga aliança e com a nova aliança, e com esse argumento Paulo não está deixando de lado a lei, né? A gente pode pensar que Paulo com esse argumento está falando que a lei não serve mais para nada, mas não é esse o argumento de Paulo. Quando a gente lê lá em Romanos, não precisa abrir, Romanos 3, Paulo fala, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Ou seja, a palavra que Paulo fala, ela não invalida a lei, mas ele fala que a lei, ela acabou se tornando enferma. Ou seja, a lei, ela foi enfraquecida pelo pecado. A lei, ela se tornou enferma, isso não é uma invalidação da lei, mas ela ficou enfraquecida, ou seja, ele não critica a lei moral de Deus, mas ele enfatiza que por causa dos nossos pecados, a lei, ela não tem a capacidade de produzir salvação. E a lei, e principalmente, a lei ressalta a necessidade da salvação através de Cristo Jesus, através de uma circuncisão do seu interior. Essa é a aliança estabelecida por Deus. Você circuncidar o seu interior, o seu coração. Circuncidar o teu coração. E essa foi a parte mais conceitual, né, para que a gente pudesse entender a abrangência dessa promessa de um novo coração, né, como Deus faz, né, a gente está entendendo aqui o como Deus faz. Então, eu queria entrar agora numa parte mais prática, sobre as promessas que Deus faz de um novo coração, e é isso. Deus traz um novo coração, a promessa de um novo coração para o seu povo, a promessa de um novo coração que eu e você hoje desfrutamos. Nós fazemos parte da igreja, a igreja do Senhor, ela é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é composto de pessoas que tiveram seus corações transformados, o seu homem interior transformado, em todas as faculdades, foi transformado. E aí, quando a gente fala de um novo coração, eu lembro de uma frase de João Calvino. Calvino foi um reformador também, da época da Reforma Protestante, francês, mas viveu quase toda a sua vida lá na Suíça, em Genebra. E Calvino, ele traz essa frase: o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque quando a gente vai entender os aspectos práticos da promessa de Deus, de um novo coração, a gente precisa entender o nosso pecado. O início da gente entender a promessa que Deus faz e a atuação do Espírito Santo no nosso coração é a gente entender como que o pecado atinge o nosso coração. E essa frase, ela é muito feliz porque ela realmente demonstra uma realidade, que é de que constantemente o nosso coração, ele está produzindo um ídolo atrás de outro. O nosso coração, o coração que não foi transformado, ele está buscando paixão atrás de paixão. Essa é a minha interpretação dessa frase, né? Mas é como se fosse isso, a gente está correndo atrás de paixões, paixões atrás de paixões, ídolos atrás de ídolos, o homem vem construindo. Por isso que ele fala de uma fábrica que não para de acontecer. Uma vez a gente procura, o coração que não é regenerado, ele procura um emprego melhor e ele coloca todos os seus esforços nisso, vira isso a vida dele, ou uma promoção no trabalho, ou a sua família. Muitas das vezes ele se dedica muito mais à família e esquece de Deus, de buscar as coisas do reino. Ou seja, a gente vai construindo ídolos. O nosso coração, quando não é regenerado, ele constrói. E quando a gente fala sobre essa construção dos ídolos,
a gente, pelo menos me trouxe à mente, o texto de Mateus 19. Eu acho que eu não botei. Não. Mas eu lembro do texto de Mateus 19. Mateus 19 vai falar sobre a história do jovem rico, do homem rico, quando Jesus encontra aquele homem rico e ele vira para o homem rico, ele vira para Jesus e pergunta: o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus tem uma resposta muito conceitual, né, para ele, e ele fala: pô, você precisa guardar os mandamentos, guardar a lei, fazer tudo direitinho ali. E aí o jovem rico, ele vira para Jesus e fala: isso eu já faço. E o que mais? E aí Jesus, ele dá uma resposta que é uma resposta verdadeiramente do Deus que sonda corações. Porque é interessante nesse texto que o jovem rico, ele estava se deparando com o Deus que enxerga o interior, como a gente falou lá, né, quando Samuel foi encontrar Jessé e tudo mais, é o Deus que não olha o exterior, mas o interior. O jovem rico estava diante do Deus que sabia os ídolos do coração daquele jovem. Então, a segunda resposta de Jesus, ela é uma resposta que vai de encontro aos ídolos do coração daquele jovem. E Jesus vira e fala: então, se isso você já faz, os mandamentos você já guarda, falta o ato que é verdadeiramente um coração circuncidado faria, que é o ato de você derrubar o ídolo do teu coração, que é você vender os teus bens, você dar aos pobres, para que o Senhor do seu coração não seja os tesouros que você acumulou, mas o Senhor do seu coração seja a Deus, através da transformação da obra que Deus faz no seu coração. E ele confronta o ídolo do jovem rico. Aquele ídolo que ele foi construindo durante a vida dele, por mais que ele cultivasse uma prática de realmente guardar os mandamentos, mas ele é confrontado. Na nossa vida, cara, a gente é confrontado. E em Mateus 19, 21, o que é interessante é que Jesus fala: se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aí vem o que é principal na orientação de Jesus: vende os teus tesouros, ou seja, derruba o teu ídolo, e depois de derrubar o ídolo, vem e me segue. Porque não adianta a gente só ter uma vida da gente derrubar o nosso ídolo, porque, cara, nosso coração, ele é uma fábrica. Se você não seguir a Jesus, o seu coração vai encontrar uma outra zona de conforto, para poder criar um outro ídolo. Ou seja, o que Jesus sempre fala para os seus discípulos? O que Jesus falava? Pegue a sua cruz e me siga. Carregue a sua cruz e me siga. Ou seja, derruba o seu ídolo, derruba o ídolo do seu coração e me segue. Constantemente, anda, seguir a Jesus, dá uma ideia de andar, né? Dá uma ideia de seguir a Jesus, seguir, então a gente precisa andar, a gente precisa constantemente, eu preciso constantemente derrubar o que é o Senhor do meu coração, para depois eu fazer o que Jesus fala para o jovem rico, que é seguir a Ele, seguir a Jesus. E é carregando a cruz, é derrubando ídolos, que a gente, cara, vive nessa jornada de seguir a Jesus. É carregando a cruz, porque por isso que é tão importante o carregar a cruz. A promessa de um novo coração para a igreja, ela fala sobre uma promessa que ela não é facinha, né? Ela não é fácil. É o que Jesus fala, né? Quando ele fala da porta estreita. A porta estreita fala sobre uma porta que não é fácil de entrar. Ela é uma porta difícil de você entrar, mas é a porta que você precisa entrar como sendo portador de um novo coração. E é nesse sentido que a gente vê que Jesus, ele demonstra que, cara, é carregando a cruz e seguindo, carregando a cruz e seguindo. É dessa forma que a gente tem um novo coração, cara. É dessa forma que Deus coloca um novo coração. E aí, trazendo um texto aí, também de Romanos,
para a gente falar sobre essa transformação no nosso coração, a gente lê ali, Romanos 5, a 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse texto ele é interessante porque ele fala de uma palavra ali, né? Uma palavrinha que é a palavra pendor. Ou seja, eu anotei aqui, né? Pendor. O que significa pendor? O pendor significa... que eu escrevi aqui. Pendor é a inclinação natural, a propensão, a tendência do seu coração. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que é porque a carne, ela se inclina para as coisas que são do mal. Ou seja, não é só uma inclinação. É o que eu acho interessante desse texto, porque pendor fala, pela definição, não só de uma inclinação, mas uma inclinação que é natural. Quando eu vi essa definição, me chamou a atenção isso. É uma inclinação que você não tem agência sobre isso. Por quê? Porque naturalmente, espontaneamente, o coração que não é regenerado, ele se inclina, sem você querer, para o mal. Por isso aquela impossibilidade do homem de cumprir a lei. Por quê? Porque o coração do homem não regenerado, ele se inclina espontaneamente para o mal. E aí vem a necessidade da salvação. Vem a necessidade de uma agência do Espírito Santo, para que esse coração seja transformado. E mude essa inclinação, porque ele está falando de dois pendores, o pendor da carne e o pendor do Espírito. Pendor da carne é inimizade contra Deus, os que estão na carne... no 6. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Ou seja, o pendor, a inclinação natural do Espírito, e é o que é o mais interessante, cara, é o Espírito que você tem habitando dentro de você, é o Espírito que eu tenho habitando de mim. Quando eu fui alcançado pelo Espírito Santo de Deus, a inclinação do meu coração, que antes era naturalmente para a carne, ela foi naturalmente no sentido de espontaneamente, ela foi inclinada para as coisas que têm vida, para a vida e para a paz. Então a abrangência da transformação do Espírito, ela se dá nesse sentido, transformando as nossas vontades. E é realmente isso que acontece. Na minha vida, isso, se eu puder trazer algum testemunho pessoal nesse sentido, o que mais me chamava a atenção no meu processo de conversão foi verdadeiramente esse. Porque eu vinha de praticamente não acreditar, não conseguir, por mais que eu tenha sido criado na igreja, eu vinha de um processo de praticamente não acreditar, não crer em Deus, não acreditar mesmo, que Ele pudesse existir. E aí, em um certo momento da minha vida, na qual houve realmente, o Espírito Santo me alcançou, foi um momento em que eu comecei a orar nesse sentido, num acampamento da juventude. Já falei isso para algumas pessoas, mas no acampamento da juventude, 2017, em que eu comecei a orar: Espírito Santo, Deus, eu quero ver, eu quero exteriormente te ver, eu quero que eu tenha alguma revelação sobrenatural de Deus, para que eu possa acreditar que o sobrenatural, que o transcendente existe, mas eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero através dos meus sentidos entender, através dos meus sentidos. E o mais legal é que Deus não se manifestou dessa forma. Esse é o mais interessante de Deus. Porque Deus não se manifestou dessa forma, mas a forma como Deus se manifestou, e Ele confirmou no meu coração que era o sobrenatural, e que o sobrenatural verdadeiramente existia, era através do meu interior, porque Deus mudou as minhas vontades. Porque mesmo eu tendo sido criado na igreja, eu não queria fazer nada na igreja. Os meus irmãos me conhecem, eu não fazia nada.
eu só existia. E eu não estou falando também só sobre fazer, sobre o reino. Eu estou falando também sobre uma vida prática com Deus. Eu não tinha vontade de ler a Bíblia, não tinha vontade de orar, não entendia a importância, começava a descrer. E, cara, o que aconteceu foi uma mudança de inclinação. Por quê? Porque espontaneamente, e esse espontaneamente é através de uma ação sobrenatural, ou seja, o sobrenatural que eu pedia para enxergar, Deus confirmou através do meu interior. Então essa mudança de inclinação me fez espontaneamente gostar de ouvir a Bíblia. Às vezes eu não gostava de ler, mas eu gostava de escutar a Bíblia, e botar no fone. Me fez gostar de orar. Diante das situações eu começava a orar e tal, me fez gostar de estudar um pouco, de começar a entender um pouco mais o que era a Bíblia, me fez, querendo ou não, gostar de atuar dentro da igreja, porque esse é também o processo da abrangência dessa promessa de um novo coração. Quando a gente é transformado por Deus, a gente começa a querer servir no reino dele. Então comecei também a querer servir, a querer fazer, a querer estar presente no corpo de Cristo, usando meus dons de alguma forma. Então, falar sobre pendor, eu acho muito interessante falar sobre pendor, falar sobre inclinação, porque é uma ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Cara, se você está pedindo uma confirmação sobrenatural de Deus, eu não duvido que Deus que Deus pode fazer aparições sobrenaturais através de um sonho para você, através de uma visão. Eu não duvido que Deus faça isso, apesar de não ser o padrão hoje em dia, eu não duvido que ele faça isso. Mas, cara, uma coisa eu tenho certeza que Deus faz, é essa mudança de pendor nas nossas vidas. Num coração que se inclinava para a carne, esse coração vai se inclinar para Deus. Esse coração vai se inclinar para as coisas que vêm do alto. Essa é a maior atestado, cara, de transformação que Deus faz nas nossas vidas. E quando a gente fala de atestado, a gente fala do penhor do Espírito no nosso coração. A palavra penhor fala sobre isso. Fala sobre esse atestado, sobre essa garantia, a garantia do Espírito no nosso coração, no nosso interior, a garantia do Espírito Santo num novo coração. E aí tem esse texto de 2 Coríntios 1, do 21 ao 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. E eu lembrei também de um texto aqui, que também fala sobre isso, sobre essa garantia do Espírito Santo, que é Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Cara, essa garantia de um novo coração, ela é comprovada pelo Espírito Santo de Deus. Se em algum momento te perguntarem como é que você sabe que você é filho de Deus, se me perguntar como é que eu sei que eu vou para o céu, que eu sou convertido, eu ou qualquer pessoa talvez não saiba falar teologicamente como é que isso funciona e tal. Talvez a gente possa não saber falar, mas isso não significa que não exista uma garantia do Espírito Santo que ela diz ao seu coração: você é filho de Deus. E é o que diz em Romanos 8,16, o próprio Espírito Santo de Deus, ele testemunha ao Espírito que está dentro de você. Você pode não saber falar como você é filho de Deus, mas o Espírito Santo, ele traz uma confirmação no nosso coração. Porque muitas vezes na prática é isso que acontece, a gente sabe que a gente é filho de Deus. Eu sei que eu sou convertido, eu posso não saber explicar, mas eu sei que eu sou convertido, eu sei que eu faço parte da família espiritual de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele confirma como testemunha. A palavra também testifica, né? O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que eu sou filho de Deus. Existem pessoas, cara, que
que elas dizem que são alcançadas, que elas foram regeneradas, eu não estou aqui julgando, tá? Mas falam que são regeneradas porque ela entendeu, ela acessou algum estudo, ela começou a estudar, e aí ela começou a aprender, e aí, através de um aprendizado, ela entendeu as verdades do Evangelho, e aí ela diz, não, eu sou crente. Então eu faço parte do corpo de Cristo porque eu entendi. E como a gente está falando aqui de uma palavra mais de estudo, esse tipo de mentalidade que eu já me deparei na minha vida, eu já me deparei com pessoas assim que falaram sobre conversão só por causa que estudou, só por causa que entendeu, só por causa que leu, e aí entendeu, relembra uma heresia do primeiro século, como a gente... Eu gosto de história da igreja, então eu gosto de entender esse tipo de coisa, né? Existia uma heresia no primeiro século, depois alguns apóstolos até combateram esse tipo de heresia, o apóstolo Paulo em Colossenses combateu, mas existe uma heresia que o nome dela é gnosticismo. E os pais da igreja, que são os que vieram a dar segmento da igreja depois dos apóstolos, eles também combateram essa heresia. E essa heresia, ela falava justamente isso, que o homem, ele alcançava a Deus através de um conhecimento que era diferenciado. Ele obtinha um conhecimento, ele era iluminado por um ser, pelo ser que era Deus, e aí através desse conhecimento que ele acessava, ele se convertia. O que ele chamava, né, de ele obtinha a gnose. E através desse conhecimento, ele atestava que ele fazia parte ali do corpo de Cristo, ou fazia parte ali de um aspecto mais espiritual. E, cara, quando eu olho esse tipo de pensamento, de um pensamento que valoriza mais o estudo para comprovar que você foi verdadeiramente alcançado, eu lembro dessa heresia, porque, querendo ou não, o que atesta o Espírito Santo, o que atesta a transformação do nosso coração, o que comprova não é o nosso conhecimento, não é a nossa capacidade de ler e entender, mas é a capacidade que Deus tem, o mérito é de Deus, que Ele nos fez alcançar isso aqui, nos fez entender isso aqui. E principalmente, não é só por questão de alcançar, é por questão de transformar. Porque se fosse só pelo entender, não haveria transformação, não haveria mudança de inclinação, não haveria mudança de pendor. Mas não é só sobre o entender. Muitas das vezes a gente pode olhar um tipo de discurso como esse e a gente perceber, poxa, beleza, ele sabe muito, realmente entende muito, mas cadê os frutos de todo esse conhecimento? Cadê onde está a piedade que ela vem através do conhecimento? A piedade no sentido de prática com Deus. E, cara, isso é uma armadilha, porque isso pode alcançar a gente. Eu falo isso para mim também. Por quê? Porque às vezes a gente estuda muito. E gosta de ler, gosta de se aprofundar e tal. Mas, cara, se a gente não aliar a letra com o espírito, de nada adianta o estudo que a gente fizer. Então, são duas linhas aí, a gente precisa unir essas duas coisas. Não é só sobre o conhecimento, mas é a transformação que a prática gera na sua vida. É o que fala ali Tiago, né? Tiago, na carta de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque existe um aspecto espiritual, que é a fé, mas a fé, o entender, a transformação que Deus faz, ela gera frutos visíveis, ou seja, as obras. Ela gera obras, a fé, ela gera obras, ela gera frutos. Você, transformado pelo Espírito Santo, você vai frutificar. Mas o que nós precisamos, agora eu caminho para o final, acho que acabou. Mas o que nós precisamos realmente entender dessa promessa de um novo coração que Deus faz às nossas vidas, cara, é a gente estar diante do Deus que sonda corações.
assim como o jovem rico esteve, assim como Samuel esteve diante desse Deus, cara, é a gente se colocar diante desse Deus. Ele é o Deus que sonda corações. Ele é o Deus que sabe. Quando você se coloca diante dele, ele sabe o que o seu coração, o que sua mente está pensando. Então não adianta a gente chegar diante da presença dele e esconder alguma coisa. Não adianta a gente chegar diante dele e orar e se arrepender e se quebrantar, sendo que tem um ídolo escondido no nosso coração que a gente não revela. Por quê? Porque ele sabe, mas ele espera o quebrantamento. Então, eu acho que uma verdade prática dessa promessa de um novo coração é a gente se achegar diante dessa presença de Deus, chegar diante dessa presença de Deus, essa presença que revela, essa presença que transforma, ela revela, ela mostra o que está escondido no nosso coração, e pedir: Deus, me sonda. Eu coloco diante de Ti, essa minha fraqueza é realmente uma fraqueza, mas Deus, o Senhor me transformou, o Senhor atingiu a minha vida através da obra do sacrifício de Cristo Jesus, o Senhor me transformou, sonda o meu coração e continua esse processo, aperfeiçoando, me trazendo santidade, me fazendo inclinar cada vez mais para o que é do Espírito Santo de Deus. Continua confirmando esse processo no meu coração. Eu não estou falando uma verdade prática só para a igreja, eu estou falando uma verdade prática para mim, como igreja também. Isso é algo que a gente tem que sempre ter no nosso coração, essa humildade, esse quebrantamento. Querendo ou não, é o que o pastor Osvaldo estava falando aqui mais cedo, da gente chegar diante de Deus quebrantado. A gente não está diante de um Deus que valoriza o exterior, não está diante de um Deus que vai olhar a forma como você chega, as palavras bonitas que você usa quando você for orar, o estudo que você teve quando você pegou e estudou. Tu está diante de um Deus que está olhando o seu homem interior, o seu coração, o que está por dentro. É esse o Deus que enxerga o interior, é esse o Deus. Eu queria fazer uma oração para a gente terminar esse momento de estudo, crendo que da mesma forma que Deus ministrou essa palavra em forma de estudo no meu coração, Deus possa ministrar no coração. Deus possa ministrar no coração de vocês também. Curve sua cabeça, quero fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua presença aqui, Senhor. Presença que nós valorizamos, Senhor. Presença que é reveladora. Presença que diante, Deus, quando estamos diante dessa presença, é a presença que mostra os ídolos do nosso coração, que mostra o pendor do nosso coração, para onde está sendo inclinado, Senhor. É diante dessa presença que eu e a Tua igreja está agora, Senhor. E Deus, eu te peço, Deus, sonda os nossos corações, confirma cada vez mais, Deus, essa obra que o Senhor tem feito nos nossos corações, Senhor, mas continua, Senhor, aperfeiçoa, Senhor, essa obra. Nós sabemos que nós precisamos viver em santidade, Senhor. Não é só a regeneração do nosso coração, mas é o aperfeiçoamento através da santidade. Então nos ajuda, Senhor, a sermos aperfeiçoados cada dia mais, Senhor. Com quebrantamento, com humildade diante da Tua presença, colocando diante de Ti os ídolos do nosso coração, para que o Senhor transforme, Senhor. Transforma, Senhor, continua essa boa obra no nosso coração, Senhor. Nos ajuda a sermos quebrantados na Sua presença, Senhor. Nos ajuda a desfrutar desse novo coração regenerado. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.